Fala pessoal, tudo bem? Recentemente eu fui marcado numa postagem no LinkedIn, que nessa postagem dizia o seguinte: contrate caráter e desenvolva habilidades. E essa pessoa que me marcou, ela escreveu lá: quer saber como fazer isso? Pergunte ao Thiago. Por que ele falou isso? Porque eu apliquei, né, essa prática na equipe de vendas que eu gerencio atualmente. E aí eu te chamo para fazer essa reflexão sobre esse assunto. Na sua opinião, contratar caráter e desenvolver habilidades, isso funciona realmente? Isso dá certo ou não dá certo? É sobre isso que eu vou conversar com você nesse vídeo e compartilhar essa experiência. Então continue comigo aí no canal, né? Curte aí para você continuar recebendo os conteúdos e compartilhando para que todos nós possamos crescer junto com essa riqueza de informação. Atualmente eu sou gestor comercial de uma equipe que atua no segmento de telecomunicações, onde o nosso público-alvo são empresas que necessitam de serviços de telecomunicações. Em 2017, nós reestruturamos essa equipe comercial e demandou contratação de novos vendedores. E ao encaminhar o processo para o RH, é natural que o RH esperasse a seguinte solicitação: eu quero um cara da área de vendas, que tem experiência com vendas, que já trabalha com telecom e, se de preferência, que venha da concorrência. Isso é uma prática natural e normal do processo de recrutamento hoje, pelo menos na área onde eu atuo, no segmento de telecomunicações. Mas eu não segui essa linha, eu quebrei esse paradigma no conceito de contratar caráter e desenvolver habilidade, né? Onde eu falei com o RH: eu preciso de uma pessoa que nunca trabalhou na área de vendas, muito menos na área de telecomunicações, e que ele tem experiência na área de TI, que ele venha da área de tecnologia da informação, com o seguinte entendimento: o contratar um cara que já trabalha com vendas hoje, e principalmente da área de telecomunicações, que é uma área onde infelizmente os profissionais de venda, por falta de caráter, eles vendem a qualquer custo. Isso já é um ponto negativo, porque o próprio público-alvo, o próprio cliente, ele já tem resistência para esse perfil de vendedor. Por outro lado, como a venda do serviço que nós comercializamos, ela demanda um entendimento mais técnico, o vendedor ele não queria nem saber a questão técnica, ele só queria vender. E por que trazer um cara da área de TI? Porque ele é o cara que vai estar do outro lado da mesa, que ele sabe quais são as dores que um cliente pode sentir. E às vezes tem muitos profissionais de TI no dia a dia que eu vejo, que o cara está ali como gerente de TI, coordenador de TI, mas o cara tem uma pegada muito boa para desenvolver suas atividades profissionais na área comercial, né? O problema é que hoje muita gente ainda pensa que vendas é uma arte, mas vendas não é uma arte, vendas é uma ciência. E se ciência pode ser estudada, e se o estudo, através do estudo isso é desenvolvido, todo mundo pode ser um vendedor. Mas voltando lá para a questão de contratar caráter, partindo desse princípio, o RH recrutou várias pessoas, né? E realmente é um processo demorado, porque você primeiro tem que definir um conjunto de competências comportamentais para que a partir daí você consiga enxugar ao máximo e ver realmente se aquela pessoa está preparada emocionalmente e se ela se permite para um novo desafio, ok? Mas o que eu quero deixar alinhado aqui, a experiência que eu quero transmitir, que quando uma empresa ou um líder ele fala vamos contratar caráter e desenvolver habilidade, é preciso analisar 3 conjuntos de fatores. O primeiro, antes de pensar no candidato, vamos analisar o perfil do líder que vai liderar esse candidato e o perfil da organização, né? Você fala, líder, que você quer contratar uma pessoa com caráter para desenvolver as habilidades. Então a minha pergunta é: você se considera um líder, um gestor com caráter? Na postagem que me marcaram lá no LinkedIn, eu vi várias pessoas com prós e contras a respeito desse assunto, mas eu penso que antes de discutir o assunto, vamos pegar primeiro, discutir o conceito de cada palavra. Nos treinamentos que eu dou, eu costumo resumir, né, de uma maneira prática e bem funcional, qual o significado da palavra caráter. E eu entendo que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo.
Então, líder gestor, você quer um profissional que tenha caráter, um profissional que você não se preocupa com o que ele faz quando ninguém está vendo. Por quê? Quando ninguém vê o que eu faço, se o que eu faço é bom, isso quer dizer que eu sou um cara íntegro, que eu tenho um bom caráter. Se o que eu faço é ruim, isso quer dizer que eu não sou íntegro, eu tenho um mau caráter. Então tá aí. Então nós entendemos, para a linha de raciocínio ficar bem alinhada, nós entendemos que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. E aí a pergunta que se faz é essa, gestor. Você, na hora que você está preparando um relatório, na hora que você está só você mesmo, você tem um bom caráter? Porque não adianta também você querer contratar pessoas com caráter se você não desenvolve esse caráter. Porque no final das contas, a equipe ela vai ser reflexo do líder, ok? Beleza. E o terceiro fator é a organização na qual você trabalha, líder. Mesmo que você é um líder que exerça, tem caráter, é um cara íntegro, a organização que você trabalha, a cultura organizacional que ela prega, ela vai de acordo com esses princípios. E quando eu digo cultura organizacional, eu não estou dizendo daquelas 3 plaquinhas que ficam lá de enfeite na parede das empresas, não, que fala entre missão, visão e valores. Eu falo a cultura do dia a dia. Cultura é um conjunto de atitudes, práticas e valores que a organização enraiza no seu dia a dia, tendo como referência a lideranças, os diretores, os presidentes, os executivos. Você, líder que tem caráter, a sua organização está de acordo com essa pegada? Entende? E a partir daí, depois que você tem essas respostas, que você sim, agora eu vou contratar pessoas com caráter. E o fato de você não ter caráter, a organização não ter caráter, não é impeditivo para você contratar caráter e desenvolver habilidade, ok? Mas o resultado que você espera com essa metodologia de trabalho, ele pode ser ruim se você não seguir aquilo que você prega, entende? Porque no final das contas, assim como líder e assim como ser humano, o homem ele só pode pregar 2 coisas: ou o que ele quer viver, ou ele prega o que ele vive. É por isso que hoje eu consigo falar isso aqui com vocês com propriedade, porque o que eu estou falando é o que eu vivo, tendo como testemunha a minha equipe, ok? Então, a questão das habilidades é um outro fator. Líder, você é um cara que tem caráter, a sua organização tem caráter, mas vocês já descreveram quais as habilidades técnicas e comportamentais que uma pessoa precisa ter para alcançar o objetivo esperado no cargo que você estabeleceu? Entende? É muito importante isso, porque às vezes nós falamos de desenvolver habilidades numa empresa que não tem nenhuma instrução de trabalho pré-estabelecida para o colaborador. Então como que você vai falar que ele está no ponto A, que ele tem que ir para o ponto B, se você não sabe nem o que ele faz no ponto A, quanto mais como chegar no ponto B, entende? Então, quando nós falamos contrate caráter e desenvolva habilidades, eu concordo plenamente com isso, mas nós temos que entender que esse novo perfil, essa nova prática, ela tem que estar alinhada com um conjunto de fatores, com um conjunto de valores, de estruturas, para que isso ocorra de maneira efetiva. Caso contrário, vai gerar gargalo. Ok? Hoje, por exemplo, eu tenho um profissional que ele veio da área de TI, ele está trabalhando comigo há 1 ano que ele trabalha com vendas, ele nunca trabalhou com vendas, só que hoje eu vejo nele, ele é um cientista de vendas. Hoje ele olha para vendas como uma ciência, ele consegue fazer previsão de vendas, ele desenvolve previsibilidade muito melhor do que vendedores que eu conheço aí que tem mais de 10 anos de mercado. E ele não se vê mais trabalhando em outro lugar que não seja na área de vendas. Pode até trabalhar com TI, desde que seja para vender soluções de TI, entende? Então, isso que é o gostoso. Uma das premissas que você tem que estabelecer na hora de contratar uma pessoa com caráter e desenvolver habilidade é que o caráter é uma das premissas comportamentais que a pessoa precisa ter para se desenvolver, mas existem vários outros conjuntos de fatores que precisam ser desenvolvidos nas pessoas. Então, outra premissa que eu coloco aí para quando você pensar em contratar alguém com caráter é você avaliar nessa pessoa se ela se permite ser confrontado, porque a pessoa que cresce de verdade é aquela pessoa que olha para o eu dela, sabe reconhecer onde ela precisa melhorar e se permite que o líder faça isso, entende? Então eu penso aí que é uma via de mão dupla. Quando nós pensamos contratar
caráter e desenvolver habilidade, nós precisamos estabelecer o nosso caráter e desenvolver as nossas habilidades contínuas e estabelecer um feedback entre o líder com o liderado com o líder, onde nesse feedback, o líder, por ser líder, ele não vai se colocar numa posição onde ele não é obrigado a reconhecer onde ele precisa melhorar. Pelo contrário, quando o líder ele chega para o liderado, reconhece suas limitações, pede desculpa aos seus liderados e traz os liderados para perto, isso dá liberdade para que toda a equipe fique engajada. Entende? Então, essa linha que eu quero trazer para vocês. É possível sim contratar caráter e desenvolver habilidades, mas isso não pode ser uma ação isolada, tem que ser uma ação associada a uma estratégia, um conjunto de estratégia que envolva o liderado, o líder e a organização. Caso contrário, você corre o risco de criar uma liderança, uma equipe bem engajada, uma equipe bem alinhada, só que fica bem alinhada só com os objetivos do líder e fica em descompasso com os objetivos das organizações, porque os objetivos da organização, na maioria das vezes, só são estabelecidos objetivos financeiros, não são estabelecidos propósitos, não são estabelecidos valores. Mais uma vez, eu não estou falando daquelas plaquinhas que ficam de enfeite nas paredes, não. Estou falando de cultura, de atitude que tem que partir do presidente para o diretor para o líder, para depois você tratar a pessoa lá na ponta. Então não é só o caráter da ponta, mas é o do meio e do lado de cima do topo da organização. Beleza, galera? Essa é a experiência que eu quero deixar compartilhado com vocês. E no próximo vídeo, não esquece de dar o seu like aí, não de curtir, porque eu vou compartilhar um conteúdo muito legal de uma experiência que eu tenho vivido com minha equipe, compartilhado essa experiência, que o conteúdo vai falar sobre entropia cultural versus engajamento na organização. E, poxa, o nome parece ser difícil, é um nome complexo, mas vocês vão ver no vídeo que eu vou postar que todos vocês vão se identificar, porque na prática é o que todos nós vivemos. Muitos líderes, muitos coaches, muitas pessoas motivacionais falando de engajamento, mas como gerar esse engajamento? Quais são os gargalos? Quais são os pontos que eu preciso desenvolver para ter um engajamento na minha equipe? É sobre isso que nós vamos compartilhar no próximo conteúdo. E continue comigo aí, vem comigo e vida que segue. Vamos para cima. Um abraço. Tchau, tchau.